Você só vai descobrir sua identidade quando parar de tentar controlar a forma como os outros te veem. Espero que as coisas estejam dando certo. Se não estiverem dando certo, dê aleluia e glória a Deus mesmo assim, porque Deus é bom todo tempo ele é bom. Por muito tempo eu tentei encontrar uma identidade que combinasse comigo. E no meio desse tempo que eu passei tentando me encaixar em formas que não cabiam em mim, eu aprendi várias lições que eu acho que vão ser úteis pra você na sua vida, se você tá tentando descobrir qual é a sua identidade de Deus, pra que Deus te chamou e etc. Primeira coisa, você dita a forma como as pessoas te veem a partir do momento que você para de se importar. Quando você se importa muito com a opinião dos outros, você acaba tentando se moldar a partir da forma como os outros acham que você deve ser. Então você começa a viver para manter uma imagem e não para seguir a sua essência. E isso vai te custar muito. Porque a partir do momento em que você vive de uma forma que você não foi criada para viver, nada te agrada porque você vive para agradar os outros. Você vive para ser a imagem perfeita que os outros idealizaram ou até mesmo aquilo que você idealizou. Como, por exemplo, eu me baseava muito na identidade de pessoas que já sabiam muito bem quem elas eram, porque faltava peças em mim, pelo menos o que eu achava. Então, por exemplo, eu tentava buscar partes de identidade dos outros para tentar me completar. Não sei se vocês já brincaram disso ou já fizeram isso. Se você não fez, eu desconfio muito que você tenha uma infância, mas quando eu era pequena, eu costumava brincar com aqueles potes de massinha, aquela massinha lá Play-Doh, enfim. Eu lembro que muitas vezes eu juntava todas as massinhas pra fazer uma grande monstro de massinha Play-Doh pra ficar brincando e etc. E aquilo tomava uma cor muito estranha, porque eu juntava o amarelo com o verde, depois o verde com o marrom. No final, todas aquelas cores juntas não davam certo. Isso me fez perceber que é a mesma coisa quando nós tentamos nos encaixar em identidades que não são as nossas, ou quando tentamos buscar identidades para, enfim, preencher um vazio que nós temos. Nós viramos algo indefinido. Uma hora eu sou tal pessoa porque aquela identidade dá certo, outra hora eu sou tal pessoa porque aquilo é o que eu tô sentindo agora. E vivendo dessa maneira, você perde completamente a essência de quem Deus te criou para ser. Então, fica muito difícil de você seguir um propósito. E uma das coisas que eu aprendi com Deus, o que faz uma pessoa realmente interessante não é o número de pessoas a quem ela agrada, mas sim o quanto ela conhece de si mesma. Isso me lembra uma passagem em que Jesus pergunta aos discípulos: "E vós? Quem dizes que eu sou?" Porque muitas pessoas estavam dizendo: "Você é Elias, você é João Batista." Mas só um discípulo reconhece quem Jesus realmente era. Porque Jesus, em nenhum momento, ele buscou essência de outra pessoa. Ele permaneceu na essência dele. Uma essência que não procurava aprovações dos outros, mas seguia no propósito que Deus estabeleceu para ele. E isso faz com que Pedro reconheça ele pela essência de quem ele era: manso e humilde de coração. Então, por mais que as pessoas achem que você deveria ser dessa forma porque dessa forma funciona, eu acho que você deveria se preocupar mais com o que Deus acha sobre você e não do que o fulaninho que você acha bonito pensa sobre você, não do que aquele grupo de amigos pensa sobre você, se eles vão te abandonar ou não, se você seguir o propósito de Deus. Porque a verdade é essa: ninguém morreu na cruz por você. Essa é a verdade. E ninguém vai morrer na cruz por você, além de Jesus, que fez isso. Então, por que você perde seu tempo se preocupando com o que os outros acham, ao invés de ganhar o seu tempo fazendo aquilo que Deus determinou para sua vida? Poxa, se levanta, cara. Você é filho de Deus. Essa é a maior identidade que qualquer cristão poderia ter. Então, por que você perderia seu tempo com pessoas que nem sabem quem elas realmente são? Bora começar aí. Porque quem tá perdido quer que o outro fique perdido com ele. Então, se ao invés de você ouvir pessoas que estão perdidas nelas mesmas, você começasse a ouvir quem te guia, quem direciona a sua vida, quem te dá o propósito, quem te dá o ar que você respira. Cara, se você soubesse as coisas grandiosas que Deus tem pra fazer através da sua vida, mas você mesmo assim continua questionando: "Ah, porque eu não sou assim? Porque fulano parece mais preparado que eu? Porque a identidade do fulano agrada tantas pessoas? Porque ele atrai tantas
outras pessoas. Você já parou pra pensar que você presta mais atenção no que os outros são do que conhecer a si mesmo pra agradar a Deus? Para, pelo amor de Deus, de tentar agradar os outros e começa a agradar a Deus. Começa a viver com uma vida com propósito. Começa a viver com direcionamento. Eu te garanto. Nossa, não, sério, agora me estressei. Eu te garanto que a partir do momento em que você buscar se conhecer em Deus, a sua mente nunca mais vai perder tempo pensando no que os outros pensam sobre você. E o mais interessante sobre Jesus é que Jesus não mudava as decisões dele de acordo com o que as pessoas achavam sobre ele. Ele ia lá, cumpria o propósito e depois seguia a vida dele. Porque muitas vezes nós, por críticas dos outros, nós acabamos por nos fechar demais. Eu vou ser menos cristão porque aquela pessoa se sentiu ofendida com os meus princípios. Então eu vou ignorar a identidade que Deus me deu porque aquela pessoa se sentiu desconfortável comigo. Claro que não! Pelo amor de Deus! Chamaram Jesus de príncipe de demônios. Chamaram Jesus de endemoniado. Mas ele deixou de ser menos Jesus do que era? Claro que não. Ele continuou seguindo o propósito de Deus, porque o propósito é muito maior do que palavras jogadas. Então pare de se importar com o que os outros estão dizendo sobre você e comece a viver de fato o propósito de Deus. Sabe por que Jesus não ligava para aquilo que as pessoas falavam sobre ele? Porque quem sabe quem é não negocia a sua essência de jeito nenhum. Viver uma identidade em Deus não é negociar princípios. E isso é muito forte, tá? Porque muitas vezes nós andamos com aquela rodinha de amigos que é só uma brincadeira, é só pra descontrair, mas nem foi tão assim, etc. E pra não parecer chato, nós aceitamos muita coisa. Aquele famoso cristão que aceita tudo que as pessoas falam porque ele não quer ofender, porque ele não quer fazer dodói. Mas a verdade confronta. E se você realmente segue princípios baseados na verdade, você não vai ser levado com o vento das indecisões, com o vento das brincadeirinhas, aquilo que distorce a verdade. Você é cristão, então permaneça como cristão. Minha mãe costuma dizer que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chega tá bom. Então, enquanto você tá tentando provar alguma coisa para as pessoas, Jesus quer te ensinar algo muito importante. Aplausos não definem o seu valor. A aceitação dos outros não vai definir a sua identidade. Mas quando você carrega a essência e o caráter de Cristo, você não precisa da validação de ninguém, somente de Deus. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria alma? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que Deus possa confortar seu coração e te guiar pelo caminho certo, sem que você se preocupe com o que os outros pensam de você. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.